nos Atos dos Apóstolos, que Tiago era o que reuniu Tiago, filho de Zebedeu, era aquele que exercia um papel de liderança, porque era o mais velho entre os apóstolos. Pedro, imagina as histórias de Pedro. Imagina o que aconteceu com o Evangelho, com aquilo que Deus fez na vida de Pedro. Atos capítulo 10, quando após a conversão de Paulo, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, nos fala sobre a obra maravilhosa que Deus faz através de Pedro para pregar o Evangelho também aos gentios. Eu imagino que Paulo sobe a Jerusalém para ter uma conversa com Pedro. E ele fica quantos dias lá em Jerusalém? O texto mostra, né? Olha o que está no texto. Vamos juntos? Fui avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. 15 dias. O que será que eles conversaram 15 dias? Eu imagino Paulo chegando a Jerusalém e entrando à casa de Pedro, conversando com Pedro, 15 dias. O que será que eles conversaram, hein? Não sei. O texto não fala. Mas uma coisa Paulo vai dizer para a gente, olha só. Eu fui lá me avistar com Cefas. A palavra que ele usa para avistar aqui é uma palavra usada em grego para alguém que vai fazer um turismo. Tá? Avistar aqui é uma palavra usada para alguém que vai passear. Eu fui lá passear em Jerusalém e vi Pedro. Veja só, ele vai ver Pedro e ele diz o seguinte: e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do... Só uma pergunta. Tiago, irmão de Jesus, era apóstolo? Não. Então a sua Bíblia está com um probleminha de tradução. O texto está dizendo assim, que esse Tiago era apóstolo. A gente não pode dizer assim, eu não vi senão Tiago, irmão de Jesus. Dentre todos os apóstolos eu só vi Pedro. Dentre os líderes de Jerusalém eu só vi outro que era Tiago, irmão de Jesus. Não está dizendo que esse Tiago aí era apóstolo, mas está dizendo que o irmão de Jesus, Tiago, e Jesus tinha irmãos, a Bíblia é muito clara sobre isso, e Tiago, irmão de Jesus, era alguém que havia se convertido então ao cristianismo e havia se tornado alguém influente na igreja. Alguns autores vão dizer que esse Tiago, na verdade, que nós temos na Bíblia, não é isso? Ele se identifica como irmão de Jesus e não como um apóstolo, filho de Zebedeu. Por quê? Porque no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, que era o caçulinha, morre decapitado. Então, a carta de Tiago que nós temos na Bíblia é do irmão de Jesus que havia se convertido e se tornado alguém influente na igreja cristã. Isso é só para você ter um pouquinho de curiosidade. Mas vamos lá. Quando a gente vê no texto, Paulo está dizendo assim, eu não vi ninguém dentre os apóstolos, a não ser Pedro, e também Cefas e Tiago, irmão de Jesus. Veja só o que Paulo nos diz aqui no texto, para a gente terminar a nossa mensagem. Veja só. Ele diz o seguinte, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não... Por que Paulo está dizendo isso? Olha, tudo que eu estou contando para vocês aqui, diante do meu Deus, eu digo que é verdade. É claro, querido, quando eu digo assim, eu sou eu, e eu estou dizendo isso, é porque alguém está dizendo que eu não sou eu, e o que eu estou dizendo não é aquilo. Não é assim? É óbvio. Quando Paulo diz assim, eu testifico que isso é verdade, é porque estava tendo um boato lá, dizendo, olha, esse sujeito aí, Paulo, ele não está sendo muito fiel às coisas que ele recebe lá da igreja de Jerusalém. Nós vamos entrar nesse texto, nessa situação de novo, porque o texto seguinte vai nos mostrar, porque Paulo volta a Jerusalém. E aí, se você já está lendo Gálatas, você já sabe o que vai acontecer. Mas presta atenção, Paulo está dizendo, olha, o meu evangelho que eu recebi foi revelação do Senhor Jesus Cristo. Eu não recebi de tradição humana, eu não recebi de Jerusalém. Eu fui a Jerusalém, fiquei 15 dias lá com Pedro. E presta atenção, eu não recebi nenhuma autorização, ou envio, ou nenhuma repreensão dos apóstolos lá, porque eu fui tratado como apóstolo. Eu fui tratado como alguém que foi chamado por Deus para uma obra entre os gentios. Deus me chamou. Eu não estava lá para perguntar o que eu tinha que fazer, eu sabia qual era a minha missão.
E eu estou dizendo para vocês que aquilo que eu estou dizendo é verdade, eu testifico, é a minha vida. Deus trabalhou na minha história de tal maneira que aquilo que eu estou dizendo para vocês é verdade. E ele continua. Ora, acerca do vos eu escrevo então, verso 21, vamos juntos? Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer que aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Presta atenção. Aconteceu algo maravilhoso. Paulo é guiado pelo Espírito de Deus, é guiado pelo Senhor. Ele fica então cerca de 3 anos, como nós vimos na Arábia. Temos poucas informações. Depois ele vai para Jerusalém, que nós vimos. Depois ele vai para Síria e Cilícia. Ele fica ali na região de Damasco, Antioquia. E Paulo quer destacar mais uma vez ele quer dizer, eu não estava em Jerusalém. Eu não estava em Jerusalém. Por que quer dizer isso, queridos? Porque ele quer dizer que ele não é enviado de Jerusalém. Ele quer dizer que ele não está sobre a autoridade de Jerusalém. Porque a autoridade que ele recebeu foi do próprio Senhor Jesus Cristo. O chamado que ele teve foi do próprio Senhor Jesus Cristo. E a autoridade do seu evangelho repousa em Jesus Cristo. E não na igreja de Jerusalém. Nós vamos perceber na carta de Paulo aos Gálatas que há um problema entre as igrejas lá no início. Aqueles judeus lá, fariseus, saduceus, herodianos, os prosélitos haviam se convertido, estavam dizendo para todo mundo, nós somos melhores que vocês, porque o evangelho veio dos judeus. Você já conhece, espero que não tenha nenhum judeu aqui, você conhece judeu? Você sabe, tem uma palavrinha que resume muito bem a história dos judeus na história, xenofobia. Os judeus começavam a dizer para todo mundo, olha, vocês podem até acreditar em Jesus Cristo, mas nós somos muito melhores que vocês. Jesus era judeu. Você está entendendo? Houve uma crise, meus irmãos, na igreja do início, que nós vamos ter que resolvê-la em Atos Apóstolos, tem que reunir todo mundo para conversar, para chegar num acordo. E nós vamos perceber que Gálatas vai tratar exatamente desse período em que o evangelho começa a crescer entre os gentios, e a igreja de Jerusalém tem que se reunir para tomar uma decisão. O que a gente vai fazer com esse povo que recebeu o Espírito Santo e que agora está falando que é cristão e eles não são circuncisos? Tem uma decisão em Atos dos Apóstolos para dizer isso. Nós vamos voltar nela depois, porque Gálatas vai tratar disso. Então você entende o que está acontecendo na igreja? A igreja está crescendo, a igreja está entrando entre os gentios. 5 anos dessa igreja, quer dizer que o evangelho está chegando entre os gentios. E lá em Jerusalém tem um problema, tem gente saindo de Jerusalém dizendo para os crentes que estão se convertendo, se vocês receberem Jesus Cristo, coisa boa, mas precisa agora guardar a lei judaica. Essa é a crise que está acontecendo não só lá em Gálatas, está acontecendo nas igrejas em Corinto, está acontecendo nas igrejas onde o evangelho tinha chegado. Por quê? Os judeus estavam querendo fazer com que o povo que tinha acreditado em Jesus Cristo pudesse agora também se tornar judeuzinhos em miniatura. Essa discussão, nós vamos conversar com ela na carta, e veja que isso é uma situação extremamente interessante, porque o que está se discutindo aqui, queridos? Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Qual é o verdadeiro evangelho? O que nos salva? Será que a gente precisa guardar alguma coisa, alguma lei, alguma regra para ser salvo? A grande questão que Gálatas está tratando é o seguinte, o que a gente precisa para ser salvo? Qual é o evangelho que a gente tem que acreditar? Eu não sei se você acha que isso é importante, mas eu acho que isso é fundamental. Essa discussão não era apenas a discussão lá do primeiro século, é a discussão que se tem hoje. O que está sendo pregado aí? O que é evangelho? O que não é evangelho? Essa discussão é tão fundamental, porque assim como a igreja estava vivendo uma crise, a igreja hoje vive uma crise. O que é evangelho? Qual é o evangelho que salva? Qual é a palavra que liberta? Quem é Jesus? E o que Jesus fez que pode mudar minha vida para me salvar? Essa discussão de carta de Paulo aos Gálatas é de uma importância para a fé cristã, fundamental para a nossa vida, porque ela vai tratar dessas questões. Eu queria terminar, querido, dizendo, só o finalzinho do texto. A notícia de Paulo, ele diz assim, eu não preguei lá na Judéia, eu não estive pregando entre os judeus, eu preguei o evangelho entre os gentios, mas presta atenção, as pessoas que ouviam falar do que Deus tinha feito na minha vida,
elas glorificavam a Deus, porque aquele que antes perseguia, agora prega o Evangelho. Eu queria que a sua história e a minha história fosse assim. Que as pessoas da nossa família, da nossa escola, as pessoas que convivem conosco pudessem olhar para nós e dizer o seguinte: eu te conheci antes, mas esse que eu estou vendo agora é alguém que Deus mudou a vida. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra santa e poderosa. Acrescenta, Senhor, no nosso coração essa verdade, porque ela é tua palavra. É o teu evangelho que vem ao nosso encontro e nos salva, nos retira do pecado e da condenação para uma vida abundante na tua presença. Exaltado o teu nome pelo teu evangelho. Faz, ó Deus, que essa noite tenhamos essa consciência de que essa obra na vida de Paulo também tem que ser a obra da minha vida. Que aquilo que o Senhor fez na vida de Paulo, o Senhor faz também na minha vida. O Senhor veio ao meu encontro, me revela Jesus Cristo. E com esse evangelho que salva, eu passo a ser conhecido como alguém que Deus transformou a vida. Que tenhamos, Senhor, essa experiência essa noite. Venha, Senhor, abrir os nossos olhos. Venha mudar a nossa vida. Para não ficarmos como aqueles que seguem uma tradição dos pais. Nem uma tradição religiosa, mas aqueles que podem dizer: Deus aprove na sua graça me revelar Jesus Cristo. Eu tive uma experiência com Jesus. Não é a história que eu aprendi dos meus pais, nem um hábito religioso, é Deus que veio ao meu encontro e me salvou. Ó Deus, que nós possamos sair daqui essa noite com essa convicção: Deus, na sua graça, aprove me revelar Jesus Cristo. E agora eu posso dizer: eu conheço, porque eu tive uma experiência pessoal com esse Jesus maravilhoso. Ele mudou minha vida. Aleluia. Mudou minha história. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.